Olá a todos, aqui é Alessandro Gil da Wake, mais um Wakecast, segunda temporada. Para você que acompanha a gente, muito obrigado. Não esqueça de ativar o sininho, dar um like, assinar a gente no seu tocador de podcast preferido. Essa é a segunda temporada, mas tem a primeira, vários papos legais. Então, se você não ouviu os anteriores, clique aqui, em algum lugar aqui vai aparecer um link e um QR Code ou qualquer coisa do tipo. Então acesse e curta os outros papos que foram incríveis, assim como esse vai ser. Eu tô aqui com uma convidada incrível, espetacular, minha parceira de longa data aqui, Luísa Morato, CEO e diretora criativa da Camis, uma empresa que nasceu para repensar a moda feminina. Ela traz um monte de coisas legais, a gente vai ouvir a história dela, então queria te agradecer por estar aqui comigo e, por favor, se apresente e fale um pouquinho pra gente da sua carreira, da sua história, pra gente começar esse papo super legal sobre você e sobre a Camis. Perfeito, obrigada, Ale, obrigada pelo convite, obrigada, Wake, pela oportunidade também. É um prazer bater esse papo com você hoje. Eu falo que, para mim, participar de podcasts sobre negócio, sobre e-commerce é um prazer, porque é o assunto que eu mais gosto de falar do mundo. Então, para mim, passar um tempo falando sobre isso é sempre uma oportunidade muito legal de relembrar, de poder revisitar pensamentos ali dos primeiros anos de Camis. Então, queria agradecer e agradecer pela audiência também de todo mundo. Boa. Eu queria começar aqui, a gente geralmente escreve um guiazinho para começar a perguntar, mas eu queria até saber coisas além, ou coisas que vieram antes, assim, porque a sua carreira de empreendedora, para mim, é super legal, né? Eu queria que você, antes de mais nada, antes de falar como é que a Camis surgiu, como é que tudo começou para você, né? Conta um pouquinho pra gente. Boa. E depois a gente vai explorar um pouquinho de onde surgiu a ideia de Camis. Antes do negócio, nasce o empreendedor, né? Bom, eu sou advogada por formação, sou mineira, nasci em Belo Horizonte, a marca começou em Belo Horizonte, e, na verdade, eu nunca me imaginei no lugar que eu tô hoje, assim. Na verdade, eu gostava muito de moda, eu sempre enxerguei a moda como uma forma de me expressar. Eu acho que era um espaço ali de individualidade que era o único que eu tive por muito tempo. Então, minha paixão por moda, ela veio muito desse lugar de ter um espaço pra mim, pra dizer quem eu sou, pra me afirmar. Então, era um lugar onde eu podia tomar as minhas decisões ali e falar um pouco sobre mim pro mundo. Eu me formei em Direito porque, bom, acho que eu fui uma millennial ali, bem convencional, passei por várias etapas para decidir o que eu ia fazer, mas eu gostava muito de ler, eu gostava muito de escrever, e aí, ponto, vou fazer Direito, né? A gente caía muito nesse pensamento, nessa reprodução de pensamento de ir para um determinado tipo de área. Cursei a faculdade, fui me apaixonando por outras áreas. Comecei um blog de moda durante a minha faculdade. Então, eu sabia que eu não me encontrava 100% ali no direito. Então, eu tentei muito, eu insisti. Eu fiz eu trabalhei em várias áreas, eu fiz vários estágios. Chegou a advogar ou não? Cheguei a advogar, eu me formei. Eu trabalhei por quase um ano num escritório. Legal. Eu era responsável por contratos. Então, foi uma área boa, porque eu uso até hoje. Então, cheguei a advogar. Então, enfim, tenho OAB até hoje. Legal. Mas eu entendi que eu gostava de outras coisas, assim. Eu não tava 100% Você não se encontrava feliz. lá? Não me encontrava. E mais do que isso, assim, às vezes a gente até se encanta com o título, com estar ali, com uma carteira com a OAB, mas a gente não sabe muito bem como é o dia a dia profissional. E eu não me encontrei naquele ambiente de trabalho, assim. Mais do que o título, mais do que o salário, existe um ambiente de trabalho. E eu tive enorme privilégio de poder tentar uma outra coisa. Então, eu saí da faculdade, fui direto para um escritório de advocacia e a gente atendia empreendedores nesse escritório. Os meus clientes eram todos empreendedores e principalmente tecnologia, eram fintechs, assim, que estavam começando. Então, eu comecei a emergir nesse universo de empreendedorismo e os founders falavam para mim: Luísa, você tem que empreender. O que você tá fazendo aqui? Você é muito mais que um advogado, vai empreender. E eu comecei a falar, cara, será que o que eu quero é empreender? Então, se eu não me encontro em nenhum formato profissional que eu já vivi até hoje, será que eu não quero criar uma coisa minha? E eu comecei a enxergar ali oportunidades de negócio dentro de uma área que eu amava, que era a moda. Nunca imaginei que fosse tão difícil como é. Assim, se eu tivesse a menor ideia, eu não teria começado. Então, essa ingenuidade no início também te impulsiona, de certa forma. E eu literalmente entrei num mindset ali de, cara, eu não tenho recursos infinitos, eu tenho recursos limitados e eu preciso testar.
uma ideia. Se eu tenho alguma ideia, eu preciso testar. Eu cheguei à conclusão de que eu amava moda essencial, sentia uma dor de não conseguir encontrar vestuário confortável, prático, essencial pro dia a dia, né? Eu sempre… Eu estava num ambiente corporativo, então eu ia advogar de blazer e uma camisa embaixo, e eu me sentia muito desconfortável com as roupas que eu encontrava no mercado. Então, eu adotei um uniforme, que era blazer e camiseta. Tá. E aí, eu não conseguia encontrar camiseta. Eu comprava as minhas camisetas em seções masculinas. Porque as femininas, elas são muito finas, sempre eram muito finas e grudadas no corpo. Eu não podia trabalhar dessa forma. Eu precisava de um tecido mais estruturado pra combinar com o meu blazer e eu estar sempre ali dentro de um dress code mínimo que o meu escritório pedia. E aí, eu sentia muito essa dor, sabe? De vestuário confortável pra trabalhar, que eu me sentisse bem e não encontrava. Só que eu não tinha grana pra começar uma marca com blazer, calça, casaco. E eu falei, vou começar pela camiseta. Eu fiz literalmente uma camiseta em 3 cores. Um modelo de camiseta gola U em 3 cores. Eu fiz mais de 70 pilotos na época pra chegar na modelagem que eu queria. Porque eu queria uma camiseta específica, que eu conseguisse colocar pra dentro, que eu conseguisse dobrar a manga. E foi literalmente começando da forma que eu conseguia e pela ideia, né, pelo mindset do mínimo produto viável, né, para poder testar o famoso MVP, que eu comecei a Camis. Então, a Camis, inclusive, o nome Camis é um apelido para camiseta. Ah, boa. É Camis de camiseta. Boa, que legal. E aí, a história desse projeto, ela começa assim, lá em 2018, em BH. E você foi fazer onde? Sim, cara, achou alguma… Eu me sinto, assim, uma pessoa de muita sorte. E a sorte é a oportunidade para quem tá preparada, né? Então, eu sempre procurei buscar o que eu queria, ter certeza, clareza dos meus próximos passos. E, ao mesmo tempo, confiar que, de alguma forma, no movimento, eu ia encontrar esse tipo de resposta. E aí, eu literalmente achei o meu primeiro fornecedor contando a minha ideia pro meu ex-sócio no escritório de advocacia. Tá. Então, eu cheguei pra ele e falei, Bruno, eu vou sair. Eu tive essa ideia, eu vou ficar mais um tempo, mas eu quero empreender, eu quero criar esse produto. Ele falou, poxa, eu tenho um amigo que vai produzir pra você. Vamos procurar o endereço dele, vamos procurar o telefone. No dia seguinte, eu tava no fornecedor. Sério? E aí, eu fui encontrando as respostas nesse movimento, assim. Então, eu não tinha muita certeza, mas eu tinha certeza do que eu queria tentar e dos desafios que eu queria assumir naquele momento. E aí… Essa coisa de me movimentar e de me colocar ali, botar a cara no sol e me colocar à frente desse projeto foi me colocando nos caminhos que eu precisava para poder construir. E aí, antes de falar um pouquinho da marca especificamente, quando é que deu aquele estalo e falou, cara, funcionou? Assim, porque assim, tem um monte de incertezas no meio do caminho, Muitas. Né? E aí, um dia cai a ficha e falou, putz, esse trabalho todo que eu fiz, sabe, noite sem dormir, dias que eu não almocei, valeu a pena e tá funcionando, né? Que dia que foi isso? Nossa, eu acho que o empreendedor, ele nunca sente que ele conseguiu, acho que… chegar no endgame, assim, Sim. né? Cara, funcionou. Eu não sinto tanto que teve esse momento de virada. Só que eu senti, assim, eu lembro de ter uma sensação, no início, eu sofria muito pra poder chegar na cliente. Então, você começa uma marca do zero, só com um site que eu fiz olhando tutorial no YouTube, é muito natural que você sofra um pouco pra engatar as primeiras vendas. Mas quando eu fui entendendo que esse meu apetite por buscar as respostas era suficiente pra eu realmente me expor, meio que me acostumar com esse desconforto, quando eu entendi que essa busca era suficiente, eu acho que eu me liguei do que eu teria que fazer pra fazer o negócio dar certo. Que é não ter outra opção. Tem que dar certo. Então, não se contentar. Não tenho venda. O que eu faço pra ter venda? Entendi. Preciso encontrar o meu cliente, eu preciso aumentar a minha base no Instagram. O que eu faço pra aumentar minha base no Instagram? Eu preciso contratar uma influenciadora. O que eu faço pra contratar? E aí, quando eu entendi esse mindset de solução de problemas e de aprendizado constante, eu acho que eu me toquei do que eu precisava pra poder fazer as coisas darem certo. Mas eu acho que eu queria saber assim, que dia que você falou, eu tenho um negócio? E não é mais uma ideia, não é mais um sonho. Cara, tem, sei lá, quantas pessoas que eu pago salário, tem, sei lá, quantos clientes que estão felizes comigo. Que dia que você falou, cara, eu tenho um negócio de verdade, assim? Nossa, acho que tem alguns momentos, assim. Acho que quando eu fechei o meu primeiro ponto em São Paulo, que a gente já fechou o primeiro ano de marca com faturamento de 4 milhões, para uma marca com um produto em 3 cores e uma edição limitada por mês. Então, quando eu cheguei nesse número e eu vi esse número, eu falei, cara,
Isso é muito perto do que a gente investiu. E eu cheguei em São Paulo, eu decidi vir para São Paulo porque 60% dessa venda era daqui. E aí, no momento em que eu não aguentava mais cadastrar produto no e-commerce, porque eu cadastrava e descrevia os produtos, eu falei, eu preciso de uma pessoa de e-commerce. Eu acho que foi foi no momento em que eu precisei contratar as primeiras pessoas mais sênior que eu na minha empresa. Que eu percebi, cara, agora eu preciso de pessoas melhores que eu, porque essas pessoas vão me ajudar a transformar o meu negócio em uma empresa. Então, eu acho que validar a ideia, o momento de validação da ideia foi isso. Cara, eu fiquei 1 ano vendendo camiseta e eu cheguei num resultado financeiro que me suporta para dar o próximo passo de profissionalização. E aí, eu acho que nesse momento, a Camis virou um negócio e depois uma empresa. Não, eu perguntei porque assim, hoje eu estou executivo, né? Hoje eu sou executivo de uma empresa de capital aberto, me sinto empreendedor lá dentro. Mas eu já tive a minha empresa e já vendi minha empresa lá em 2011. E olhando para trás, assim, sempre tem aqueles momentos que você fala, cara, cheguei aqui, né? Isso é muito legal, né? Assim, eu concordo com você, nunca tem um endgame, né? Porque assim... Quando você cria um propósito e você vai atrás do propósito, não importa o que você faça, sempre tem combustível para botar no tanque e seguir a jornada, né? Mas eu acho que tem momentos que é legal esses momentos são legais da gente olhar e falar, cara, são marcos, né, que fazem, sabe, a primeira festa da firma, né? Sabe uma coisa assim? Sim. E são coisas que você fala, cara, não é mais um sonho, não é mais, é uma realidade, né? Então acho que é legal fazer essa... Eu amei isso, assim, de poder trazer pessoas melhores que eu. Porque eu sempre quis criar um ambiente de aprendizado pra mim, no meu negócio. Eu acho que, na verdade, eu criei um negócio pra poder criar um desafio profissional em que eu aprendesse o tempo inteiro. E aí, poder trazer pessoas melhores que eu pra trabalharem comigo, é a minha força motriz, assim. Poder aprender com pessoas que sabem mais do que eu, poder... desaprender e reaprender o tempo todo, assim. Sim. Então, acho que isso me motiva muito. E acho que um marco muito legal foi a lista da Forbes, né? Que eu não... Assim, você nunca sabe se você vai sair. As pessoas da revista entram em contato com você, te pedem algumas informações, mas você só sabe no dia. Já dá aquele frio na barriga, né? Não, e eu não sabia o dia que ia sair. Então, assim, eu lembro de ficar... Eu falei, cara, não faz sentido, sou eu ali. São pequenos... claro, né? Não é isso que diz quem uma pessoa é, se ela é boa ou não. Mas são pequenos momentinhos que te dão aquele gás pra enfrentar aquele tanto de desafio que a gente enfrenta. Acho que isso conecta o propósito com a realidade. Essas coisas são muito legais. Conecta o propósito com a realidade, muito exatamente. Bom. Vamos falar um pouquinho, a gente falou um pouco do criador, vamos falar um pouquinho da criatura. Me conta um pouquinho da Camis. Muito bom. Conta, assim, já entendi de onde surgiu, já entendi a necessidade, mas assim, fala um pouquinho, quem é a mulher que vocês vestem, qual é a propósito de vocês, conta um pouquinho pra gente. Perfeito, então a Camis nasce como uma marca de camisetas, especialista em camisetas. A gente se consolidou como especialistas em algodão egípcio, foi a matéria-prima que eu escolhi para esse produto único. Na época, o algodão egípcio era muito pouco utilizado no vestuário feminino, ele era muito mais utilizado no vestuário masculino. Tanto é que esse primeiro fornecedor que eu te contei que eu fui, ele falou, cara, tem essa matéria-prima aqui que você pode usar, mas você não vai querer, que é do mercado masculino. Eu falei, opa! Vou querer, sim. Por que a gente não pode ter acesso dentro do vestuário feminino a uma malha mais estruturada, com mais qualidade? E então a gente nasce como especialistas em camisetas e a gente foi construindo cuidadosamente um caminho de autoridade, confiança, recorrência com a nossa cliente para que a gente pudesse dar os próximos passos em produto. Então hoje a Camis é uma marca especialista em moda essencial, premium, com qualidade premium. Então hoje a gente oferece outras soluções que não sejam a camiseta. Mas sempre a gente fala que dentro do nosso departamento de produto a gente tem um conceito que é o fator essencial. Então todo produto tem uma razão de existir e a gente só coloca esse produto se ele tem a chancela, que é o fator essencial, que é um tecido durável, que seja gostoso de usar e que tenha design. E que aquele produto tenha design. Então aquilo também tem que trazer felicidade, também tem que trazer posicionamento, também tem que transmitir algo. Então um bom tecido, um tecido tecnológico, uma modelagem confortável que te traga um abraço pro seu corpo e um design bonito de olhar. Se nenhum produto que não tem essas 3 características entra no nosso mix. Então a gente exportou o conceito que nasceu lá com a camiseta
para outras soluções. Mas ainda hoje a camiseta de algodão egípcio é o nosso produto principal, e agora as alfaiatarias, que era o meu sonho lá desde o início de marca, desde quando eu trabalhava no escritório, também estão ganhando uma projeção muito grande e alcançando aí níveis de representatividade altos. E no fim, assim, bom, eu trabalho com tecnologia, mas eu trabalho com varejo desde que eu me entendo por gente, assim, né? E eu gosto de varejo, mas eu gosto muito de varejo de moda, né? Sim. Porque no fim do dia, a roupa representa um pouco o que a gente é. E a gente passa por vários ciclos, né? E acho que vocês se encaixam muito no que... ficou até, tem um buzzword, né? Ficou popular há um tempo, que é o quiet luxury, né? Sim. Como é que você enxerga esse movimento, assim, que as pessoas querem cada vez mais se vestir bem, se vestir de uma maneira confortável? Então o design é um negócio super importante, a qualidade do tecido é um negócio super importante, mas quem você é, às vezes, tá passando a ser mais importante do que a marca que tá estampado na roupa, né? Você acha que é isso mesmo? Conta um pouquinho pra mim disso. Com certeza, eu acho que eu enxergo o quiet luxury muito mais do que uma tendência, uma micro tendência ou uma tendência sazonal. Pra mim é um movimento de comportamento coletivo mundial, assim. Eu não acho que é tão local quanto a gente olha pra esse movimento. E eu sinto que as pessoas... em um mundo onde você o tempo inteiro é acionado por mídias, canais diferentes, você tá consumindo conteúdo o tempo inteiro, a gente precisa de espaço, sabe? Uma tela em branco, para poder traduzir um pouco de quem a gente é. Então, além de passarmos por períodos econômicos e políticos que demandam revisão de prioridade de orçamento, e a gente quer comprar coisas que durem mais, a gente quer consumir com mais intenção, né? E muitas vezes até dedicar o budget certo para a compra certa, né? A gente avalia muito mais a compra. Além disso, a gente é bombardeado com informação e o tempo inteiro, assim, com micro tendência, macro tendência. A moda hoje em dia, a informação de moda, ela se democratizou de uma forma, assim, infinita. E isso é incrível, é ótimo. Todo mundo precisa ter acesso à informação de moda. Isso é super positivo, só que também cansa. Cansa ficar refém desse universo em que cada hora uma coisa é tendência, daqui a pouco já não é mais, e aí você não usa. E eu sinto que no universo do varejo de moda feminino, a gente é colocada numa posição de ser reféns de algumas tendências. Então, é claro que eu tô falando de um recorte muito privilegiado, mas quando eu olho para esse perfil de compra a qual eu tô me referindo, as mulheres abrem um armário, veem um tanto de roupa e sentem que não tem nada. Então elas estão comprando muito mais porque elas estão vendo ali que aquilo é tendência do que efetivamente aquilo serve a elas, serve ao lifestyle delas, faz sentido com quem elas são. E eu acho que o quiet luxury, o luxo silencioso, ele oferece esse espaço, sabe? Tipo, calma, isso aqui você tá comprando não é pra agora, não é pra primavera, não é pro verão, não é a tendência do momento. Isso aqui é pra servir ao seu perfil de lifestyle. Então, se você cuida bem, se você faz aquilo durar da forma como um produto de qualidade se propõe, você vai ter aquilo por muitas estações. Sim. E aí o elemento de tendência, ele vira a sua forma de contar sobre a sua personalidade. Então é claro que você vai achar algo bonito, algo vai te encantar e você vai levar pro seu guarda-roupa. Mas se você tiver uma boa base de bons clássicos, de bons produtos que servem ao seu estilo de vida, que servem ao seu estilo, você nunca vai ser refém de uma tendência. Porque você sabe que aquilo não vai ser responsável por dizer quem você é. Então, eu acho que a proposta da Camis é liberdade feminina no final do dia. É trazer liberdade, é romper um pouco com esse ciclo vicioso de compra e descarte. Então, acho que a gente... Eu sinto, né? Eu sinto que a sustentabilidade também se traduz nesse formato de consumo, que é eu compro melhor, eu compro de uma forma mais aderente ao meu estilo de vida a curto, médio e longo prazo, e eu compro menos. Sim. Então, isso pra mim também é uma forma de traduzir sustentabilidade, né? Legal. Então, na minha visão, esse movimento, ele vem com esse fim, assim, de abrir espaço, de trazer um pouco mais de a roupa te serve, a roupa serve ao seu lifestyle, a roupa serve ao seu estilo e à sua expressão pessoal, e não o contrário, entendeu? Entendi. Isso me puxou um gancho até pra um negócio que é importante pra vocês, pra marca de vocês, que são os influenciadores, né? Pra quem... Aí, pessoal, acessem lá Camis com Y, camys.com.br.
Isso. E tem algumas influenciadoras muito legais lá que usam vocês e dão testemunho lá. Sim. E tal. Então eu acho que, inclusive, espontâneo, super legal o trabalho que vocês fazem. Obviamente, tem toda a qualidade da marca, enfim. Mas a gente vive num mundo de superexposição, né? E acho que esse ponto de liberdade e talvez dessa necessidade de estar igual a alguém, ele acaba contaminando esse mundo que está ultra exposto hoje em dia com as redes sociais. Sim. Queria que você contasse um pouco disso, até porque, inclusive hoje eu tava vendo um caso de duas, não sei se você chegou a ver, de duas uma influenciadora que processou a outra nos Estados Unidos. Por cópia? Porque ela achava que ela estava copiando o estilo. Então, era uma influenciadora com 380 mil seguidores, processou uma de 200 mil, e a de 200, dizendo que as fotos e as poses e os looks eram muito parecidos, e que ela estava processou até por copyright lá, por roubar direitos autorais da imagem dela, assim, né? Nossa Senhora. Então, é interessante isso, né? Mas é um mundo que talvez a gente tenha a opção de ser hiper personalizado, porque você pode demonstrar sua personalidade, mas às vezes a gente se sente obrigado a ser pasteurizado, né? Todo mundo igual por causa de uma tendência que alguém tá ditando. Conta um pouquinho o que você acha sobre isso. Cara, são tempos confusos e de muitas mudanças, né? Porque a era da hiperexposição, ela te coloca também em um lugar de ter que participar dessas conversas digitais, seja profissionalmente, seja pessoalmente, ou porque aquilo é uma oportunidade de trabalho. E o conteúdo tende a se pasteurizar de certa forma, porque as pessoas vão encontrando modelos e vão querendo se enquadrar. Mas, sinceramente, assim, eu não acho que nada que tá acontecendo na esfera digital é diferente do que já aconteceu um dia. As pessoas tentam se enquadrar em modelos específicos, assim. Mas onde há cultura, sempre há contracultura, assim. Então, eu acho que por mais que a gente veja esse movimento de réplica, de uma rede social que ela é de reprodução mesmo, de conteúdos muito parecidos, muito homogêneos, eu acho que a gente ainda precisa levantar a bandeira da individualidade, né? E aí eu acho que a Camis entra num lugar de colocar muito de devolver isso pra consumidora, sabe? Legal. Então a gente tem outras formas de tratar os produtos que empoderam um pouco mais a consumidora para que ela tenha compras mais conscientes, assim. Então, eu tô comprando aquilo porque aquilo me serve, aquilo me faz sentido. Então, no nosso Instagram, por exemplo, o nosso conteúdo autoral, que é o que a gente produz, ele vai sempre no sentido de, eu te ensino a otimizar seu guarda-roupa. Legal. E aí, a ideia do nosso Instagram não é que só a nossa cliente seja um catálogo de produto para que ela entre e identifique algo e compre. Eu quero que pessoas que se identificam com esse conceito de comprar dessa forma e de se vestir dessa forma, sintam que elas estão um passo pra frente, né? Estão dando um passo rumo a um armário mais essencial e a um armário mais eficiente, só de seguir o nosso perfil. Legal. Então, ali, eu tô trazendo vários conteúdos que servem ao que ela já tiver em casa. Ela não precisa comprar nada meu, assim. Mas eu ensino ela a usar aquilo que ela tem. Eu ensino a pessoa que tá acompanhando aquele perfil a trabalhar com o que ela tem de uma forma mais inteligente ou de uma forma mais funcional. E isso é uma forma de educar também, para que a gente não caia em algumas ciladas da pasteurização. Então, assim, existe um movimento, as pessoas tentam se enquadrar em caixas, existe um padrão muito opressor em vários sentidos para as mulheres, assim, existe, não tem como negar. Mas se a gente puder fazer parte de um movimento que contribui para que a consumidora seja cada vez mais empoderada a fazer boas escolhas pro armário, não só pro armário, mas pra vida dela, sim, a gente vai contribuir, entendeu? Então, eu acredito que dá para ser comercial, dá para entrar nos mercados e nas frentes que a gente tem que entrar, mas agregar de uma forma correta também pro público, sabe? Pra fazer diferente de alguma forma, dá pra fazer diferente. Geração de conteúdo, então, pra você é importantíssimo na sua estratégia de... Muito. Na verdade, é core. Legal. A Camis distribui produtos e distribui conteúdo. Legal. A gente é uma mini agência. E as consumidoras consomem muito seu conteúdo ou não?
Bom, a gente gostaria que elas consumissem mais, né? Legal. A gente tá sempre atrás da audiência e a gente tá sempre mensurando e tem métricas agressivas de engajamento, mas a gente sabe que a hiperexposição, ela coloca as pessoas num lugar de distração muito grande, que a gente é uma a mais, então a gente tem que fazer direito. Entendi. Então, a gente veicula conteúdos que são pensados realmente com muito cuidado, com muito carinho, porque a gente quer poder oferecer algum tipo de informação útil, quer servir de alguma forma aquela audiência que tá ali nos prestigiando, com like, com um minuto da atenção, com 11 segundos de atenção num vídeo. Então, a gente respeita muito isso, porque a gente sabe que a gente tá vivendo essa era da hiperexposição e a gente não ignora isso. Então, se tem um conteúdo ali, é porque a gente quer servir e agregar algum tipo de informação útil pra nossa cliente. A mulher que vocês vestem, está mais no Instagram? Ou mais no TikTok? Muito mais no Instagram. Muito mais no Instagram. Mas a gente também quer vestir as mulheres do TikTok. Nossa, é isso aí. A gente tá chegando. É isso aí. Muito bom, muito bom. E aí, esse é um outro ponto importante, porque assim, as marcas hoje precisam estar onde seus consumidores estão, né? Sim. Tem a tal omnichannel, né? Omnicanalidade. Omnicanalidade. Vocês nasceram no mundo digital, né? Nasceram no e-commerce e aí tem um processo de se enveredar pelo mundo físico. Como é que é essa jornada para vocês e como é que o consumidor está respondendo a ter uma loja física, enfim, a ter essa presença física também? Cara, quando eu olho para um mercado como o Brasil e que é um mercado em que a gente é um país continental que tem realidades muito diferentes nas suas regiões, eu enxergo modelos de negócios que visam a omnicanalidade com muito mais capacidade de serem longevos. Assim, eu acho que a omnicanalidade é uma estratégia muito importante para países como o Brasil. Então, na verdade, eu caí vou até voltar um pouco, porque eu caí na loja física meio sem planejar, assim. Eu vim para São Paulo para contratar a equipe e a minha ideia era alugar uma sala. Eu ia alugar uma sala num prédio corporativo. E aí, eu estava passando pela Alameda Lorena e eu vi um imóvel desalugado. E aí, na minha ingenuidade, né? Na verdade, alguém me avisou que tinha esse imóvel, eu fui passar por lá e vi o imóvel. Na minha ingenuidade, eu falei, cara, tem um mezanino. Vou fazer o escritório em cima, a loja embaixo, escritório de graça. Na minha ingenuidade, esse foi o raciocínio que eu tive. E eu não imaginava que era um modelo de negócio tão diferente que me demandaria uma imersão tão grande para poder aprender a navegar por esse novo modelo de negócio. E também trazer o meu negócio para o modelo de omnicanalidade. Só que o interessante é que, quando eu coloquei a ali do negócio Coming Soon, eu comecei a ver as pessoas parando. Gente, vai ter camis aqui? O que é isso? Vai ter camis aqui? Entrando, a gente com tapume e tal. E aí eu percebi, minha cliente tá aqui. Ela tá neste bairro. Ela está aqui. Então eu tô próxima da minha cliente. E foi muito desafiador, porque eu não tinha ideia do trabalho que dava, do tipo de desafio que eu ia enfrentar, do tipo de desafio para treinar uma equipe, para capacitar um novo ambiente de venda. Mas assim, é um tipo de proximidade com a cliente que o e-commerce não te permite. Por mais que você crie pontes e que você faça grupos focais e que você ligue para sua cliente, estar com a cliente em loja, ali no provador, sentada ali do lado, escutando ela falar no caixa, você tem insights muito valiosos sobre a percepção dela, sobre a sua marca, sobre o seu produto. Então, é muito desafiador, mas eu percebi que fazia muito sentido. Porque no primeiro mês, a minha loja já vendeu 60% do que o meu e-commerce vendia. Nossa, meu. Então, é um canal que no Brasil, né, o físico, ele tem um potencial de crescimento muito bom. Aumenta muito a complexidade, qual que é o ônus, né? Aumenta muito a complexidade do modelo de negócio. Fazer omnichannel não é tão simples quanto colocar um canal de WhatsApp e entregar por outra loja. Você precisa ter melhores controles de estoque. Você precisa ter boas dinâmicas de abastecimento. Cada canal é um canal em planejamento. Então, você planeja o estoque de canais, idealmente, de forma separada. Então, eu não conseguia usar o mesmo estoque para a loja e para o e-commerce. Então, o bichinho vai ficando mais complexo. A empresa vai ficando mais complexa. Mas, ao mesmo tempo, eu tendo a acreditar que são modelos de negócio que tendem a resistir mais ao tempo no Brasil. Então, hoje, além do varejo físico,
e do meu e-commerce, eu tenho também o meu canal de atacado. Tá bom. E a minha ideia é ser cada vez mais omni. Então, eu quero que a minha cliente possa comprar camis onde for melhor pra ela. Tá bom. Eu não tô muito preocupada em ter um perfil de cliente específico pra cada canal. O meu objetivo é que ela compre da forma que for melhor pra ela e ela está no nosso ecossistema. Ela não é uma cliente só de um vendedor, ela é uma cliente da marca e ela vai comprar pelo e-commerce com a mesma experiência, ela pode trocar em loja e receber os créditos no e-commerce, ela pode trocar pode usar os créditos do e-commerce em loja e assim a gente vai trabalhando um CRM de uma forma a contemplar todos os canais e o que tem de principal, que é a comodidade da cliente, como for melhor para ela. Você imagina expandir lojas físicas? Como é que tá o ano pra vocês? No Sudeste eu gostaria muito de expandir. Sim. Pra onde? Eu acho que ainda cabe loja em São Paulo, então a minha ideia ainda é ganhar um pouco mais de capilaridade em São Paulo. A gente tem algumas regiões que a gente ainda não consegue atender da forma rápida e eficaz, com a entrega no mesmo dia, que eu gosto. Belo Horizonte, Rio, então a gente tem que voltar pra casa, né? Tem que voltar pra casa. Nossa, sim. Eu acho que vai ser um sonho, assim, abrir uma loja em BH. Que legal. Muito bem. E que tipo de tecnologia você acha importante nesse processo? Assim, poxa, a gente é, obviamente, uma empresa de tecnologia, é um assunto que eu adoro. E acho que um varejo que tenta refrescar o consumo e pensar a consumidora tão bem do jeito que vocês pensam, obviamente tem tecnologia no meio do caminho. O que vocês estão usando? Enfim, o que é importante para vocês na jornada, né? Bom, acho que se você tem uma loja física, com certeza ter um ERP, né, um sistema operacional que você possa usar tanto na loja física, quanto no e-commerce, quanto no atacado. Então, ter um mesmo sistema para fazer a gestão do negócio. Isso ajuda muito. Eu já trabalhei com bases separadas e fazer planejamento estratégico, fazer planejamento de compra e abastecimento com bases separadas é muito difícil. Um bom sistema de CRM, porque não adianta nada você gastar ali um super dinheiro com aquisição e aí depois você não consegue nem entender quem tá ali na sua base, você não consegue trabalhar na retenção e na reativação e cuidar para não inativar. Então, um bom CRM faz toda a diferença, de preferência algum que já esteja ali adaptado às novas tecnologias, principalmente de WhatsApp, né? Acho que faz toda a diferença. Uma boa plataforma de e-commerce. Por favor. Né? Acabei não falando. Na verdade, essa é uma das... Para quem tem o e-commerce, essa é uma das decisões mais importantes, né? Porque em algum momento, a troca de plataforma é muito traumática. Sim. Eu já troquei de plataforma 3 vezes e é sempre muito traumático. Então, quando você está começando, é claro que você vai começar com uma plataforma adequada ao seu tamanho de negócio. Você precisa testar e tal. Mas quando você faz esse primeiro movimento de troca, é muito importante avaliar quanto tempo aquela plataforma vai me suportar. Qual é o tipo de crescimento que eu espero para os próximos anos. E a gente tem uma falsa ideia de que é muito mais caro mas a maioria das plataformas robustas tem planos de entrada para empresas menores e as plataformas estão preocupadas em atender o cliente no tamanho dele. Elas precisam entender a capacidade de execução pelo tamanho do negócio. Então, é uma das decisões mais importantes. Você vai perder muita venda com o checkout agarrado, você vai perder muita venda porque sai do ar. A gente trabalha tanto para trazer o cliente até o site, mas tanto, assim, acho que só quem vive isso sabe o trabalho que é vender uma camiseta no dia 1. Então, na medida em que você vai criando esse histórico e tal, é inadmissível perder venda por sistema. Então, essa escolha é uma das mais importantes. E mais do que isso, é ficar atento. Porque o que te serve até agora talvez não te sirva para os próximos passos. E encher o saco, entender as inovações e ir atrás dos sistemas, pedir ajuda, dar sugestões. As plataformas estão dispostas a desenvolver ferramentas para certos tipos de negócio. Então, o founder, ele por mais que não seja de tecnologia, eu não sou, de alguma forma ele precisa se envolver nesses projetos e às vezes cobrar, se inteirar um pouco mais, pedir ajuda. As plataformas estão super dispostas a te ensinar o que você precisa saber também. Legal. A maioria tem plataformas de ensino. Sim. Então, são aí 3 ferramentas que eu acho bem importantes. Boa. Você falou muito de indicadores. Que indicadores você tem mais, que são mais pro físico, quais são mais pro online? O que você olha mais? O que tá no seu dia a dia de olhar para garantir que o negócio tá on track? Perfeito. Loja física, peças por atendimento, que é o nosso famoso PA. Quem não tá no varejo físico não lembra, não conhece esse indicador.
Taxa de conversão, volume de atendimentos por dia, a gente tem registro de todos os atendimentos que são concluídos com conversão e os que não são concluídos com conversão. Ticket médio em todos os canais, sempre. A gente acompanha bem de perto, porque o ticket médio do físico, ele é maior Sim. do que o do site. São indicadores que te permitem mexer em alavancas que melhoram o seu resultado. Para o site, sempre a taxa de conversão. Muito de olho em taxa de conversão, algo que me faz parar tudo que eu tô fazendo. Oscilações consistentes na taxa de conversão. Eu sempre paro o que eu tô fazendo para poder ir lá olhar. E ticket médio também. A gente também olha PA no site, mas não é tão importante. As páginas com mais saída, a gente sempre tá de olho também. Página de produto, ali sempre olhando. A gente testa o site, assim, muitas vezes por dia. Então, a gente tá muito de olho na taxa de conversão e na taxa de conversão por página também. Legal. Sabe que eu vi um varejista até parecido com vocês nos Estados Unidos, que ele usa a tecnologia no físico até para ter indicador. Então, o pessoal fala muito de provador virtual, que parece um negócio fancy, né? Legalzinho, só para ter. E no fim, ele usa o provador virtual para ter como se fosse um carrinho, né? Então, provedor virtual, para quem está acompanhando, assim, você pede a roupa chega no provador, você prova, vai trocando o tamanho ou a cor, e as pessoas, ou um atendente ou algum mecanismo automático leva o produto para você. E ele usa o provador como se fosse um carrinho de compra do e-commerce. E aí ele começa a medir assim, tal peça tem baixa conversão e tal peça tem alta conversão. Achei uma coisa super legal. Você falando aqui dos seus indicadores me veio à mente aqui. E sabe uma dor que isso resolve também? A gente tem uma dor no físico que é a perda da oportunidade, que a gente não consegue medir. E só tem uma coisa certa no mundo da moda: você vai errar o abastecimento. Seja porque você errou, seja porque a gente não consegue combinar com todos os clientes do mundo que eles vão comprar, seja porque o fornecedor em algum momento vai ter algum nível de atraso. E a gente não consegue medir a falta que determinado item ou o determinado item num determinado tamanho faz no seu faturamento no final do dia. Tá. No e-commerce, você consegue ter uma noção disso porque as pessoas se inscrevem para serem avisadas no retorno do produto. Então, fiquem de olho se vocês têm essa ferramenta. Legal. Porque ela é muito importante, né? Que é o avise-me quando chegar, né? Então, ativem aí no seu site. Tem gente que ativa e não corresponde, não avisa o cliente. Não avisa, tá aquela lista ali que é ouro. Do outro lado aqui, eu vejo muita gente, ouro e não... Cara, se o cliente entrou na página do produto, se cadastrou ali pra ser avisado, ele quer muito. Ele quer muito produto. Então, assim, a gente não consegue mensurar isso tão bem em loja. Então, ter um provador virtual pode contribuir até nesse sentido. Legal. E como é que você personaliza a jornada, assim, dos seus clientes, assim? Como é que você imagina... Porque cada vez mais, a gente falou até pela essa hiper personalização de tudo, né? Como é que vocês estão pensando essa personalização de jornada ou a customização de jornada para tipos de cliente? Me fala um pouquinho. É muito importante entender. Acho que no nosso caso, a gente tem uma vantagem, que o nosso mix de produto é pequeno. Então, eu chego a ter numa coleção 170 SKUs, 150 SKUs, é um mix baixo. Então, eu consigo criar jornadas e ofertas personalizadas por clientes de uma forma muito mais simples. Então, eu tenho clientes que vão à Camis para comprar camiseta. Eu tenho clientes que gostam de um modelo de camiseta. E elas compram todas as cores que chegam nesse modelo. Então, isso ajuda a criar jornadas de CRM muito mais eficientes, quando você tem repetição de produto, quando você tem produtos perenes em profundidade adequada. Então, eu tenho essa vantagem que eu consigo trabalhar no CRM a comunicação de retorno de produto ou de lançamento de produto para um perfil de cliente específico. E até consigo saber mais ou menos o tempo médio de recompra, quando aquele produto talvez já esteja ficando na hora de ser substituído. Isso traz alguns benefícios na hora de personalizar a jornada. Mas eu confesso, assim, que são muitos desafios, assim. A Camis ainda é uma marca jovem. Sim. O nosso mix de produto, para além da camiseta, tem 2 anos e meio. Sim. É uma marca que ainda precisa se desenvolver muito em personalização. A gente tem planos também muito que são bem prioritários dentro da empresa, de trabalhar cada vez mais as nossas bases de clientes VIP, para que a gente possa trazer para elas mais do que
mais do que só promoções e ofertas, mas trazer comunidade, né? A oportunidade de se conhecerem, a oportunidade de participarem de eventos e oportunidades de aprendizado com a marca. Então, acho que o futuro da personalização, ela tá em conhecer muito bem os perfis de cliente que você tem. E, para além disso, a gente precisa entender também o seu cliente, que não é o que compra o produto, que é o que consome o seu conteúdo. Legal. Então, eu vou ter newsletter, eu vou ter podcast, quem vai ser o público, como eu vou ofertar para cada um desses perfis de clientes a distribuição desse conteúdo. Então, são muitas complexidades, mas esse é um pouquinho da forma como eu tô pensando a jornada personalizada. Não, você tocou num ponto legal, e ia fazer até uma outra pergunta, mas eu vou voltar nesse assunto, porque assim, muitas marcas de luxo estão pensando na experiência mais do que ou tanto quanto o produto, né? Sim. Então, eu vejo algumas marcas, a Tiffany tem um café, enfim, Sim. Tem marcas com restaurantes, e você falou muito dessa questão de comunidade. Para mim, as marcas que vão vencer vão ser aquelas que vão criar comunidades no entorno da existência da própria marca, né? Como é que vocês estão pensando nisso? Vocês estão pensando em fazer eventos? Vocês estão pensando em ter experiências? Você tem alguma coisa já meio pronta, assim? Ou vocês estão... Com certeza. Boa. Com certeza. Eu acho legal trazer um conceito que é um conceito bem conhecido, que é: a marca não é o logotipo, a marca é uma promessa. E fazer o cliente conhecer essa promessa vai além do produto, de ofertar o produto, de trazer um catálogo, de impactar o seu cliente com um anúncio. Então, efetivamente, para fazer com que o cliente seja capaz de entender o todo de uma marca e a complexidade envolvida num conceito, na criação de um produto, na estrutura de um negócio, ela demanda muito mais do que isso. Então, você precisa de mais pontos de contato Sim. com ele. Não pode ser só na hora de vender, sabe? Se você quer ser uma marca longeva, você precisa de mais pontos de contato, você não pode ter só o ponto de contato da hora da venda, e você precisa que a conversa continue. Então, você precisa que os seus clientes conversem entre si. E você precisa que eles conversem com outras pessoas que se tornarão seus potenciais clientes. Então, esse movimento de criação de comunidade, ele além de criar novos pontos de contato com o seu cliente, de participar de conversas que sejam relevantes para o seu cliente. Então, é dessa forma que eu vejo o marketing de comunidade. Então, o nosso questionamento dentro do nosso time é: quais são as conversas que a gente precisa estar inserida? E como que a gente cria espaços para que a gente possa, mais do que participar, contribuir de alguma forma? Então, eu acho que a marca hoje, ela assumiu um papel diferente do que ela tinha há 7, 5 anos atrás. Hoje ela não dita mais a conversa, ela tem que participar da conversa. Legal. Ela tem que fazer parte daquilo. E aí, compreender o seu cliente é também compreender quais são os tipos de diálogos e as bolhas de conteúdo que ele faz parte. Legal. Né? E aí isso envolve uma série de clusterizações, uma revisão muito cuidadosa do público-alvo, que não é só o cliente que compra, é o cliente que você quer, é o cliente que você quer que só consuma o seu conteúdo, é o cliente que você quer pro futuro. Então, eu vejo dessa forma, assim, e dentro do nosso time a reflexão que a gente faz é essa. Quais são as conversas que a nossa cliente está participando, quais são os questionamentos que ela tem no dia a dia, quais são os outros influenciadores que também fazem parte desses diálogos e dessas conversas, e como que a gente vai fazer para entrar. Boa. E aí, você falou de mix de produto, você imagina ir para categorias que você não está hoje? Já tem alguma coisa pensada? Ou ter extensões da marca, né? Tem gente que cria marcas mais descontraídas, né? Marcas para um público mais jovem. Como é que você está imaginando isso na jornada da Camis? A gente ainda tem muito para evoluir no nosso mix. Acho que a gente tem muitas oportunidades e soluções para trazer para nossa cliente dentro de vestuário. Sim. Mas uma coisa que eu quero colocar como prioridade para os próximos passos da marca é trazer colaborações Legal. Que completem esse universo de marca. Né, que reafirme a nossa promessa, trazendo soluções que a gente não consegue trazer ainda como marca. Então, eu quero trazer collabs diferentes, que reforcem, que mais do que reforçar o nosso posicionamento, que atendam essa completude do nosso universo em outros momentos da vida da nossa cliente. Então, quem sabe aí uma collab de tênis, que legal. Traga um tênis legal, ou em acessórios. Eu acho que a nossa cliente adoraria
ter um pouco mais, sabe? Adoraria ter outras soluções e que não necessariamente, talvez a Camis não seja a melhor para criar nesse momento, mas a gente pode trazer parceiros que queiram se associar e criar junto e embarcar aí na nossa missão de promover liberdade feminina. Boa. Voltando um pouquinho pro empreendedorismo, e aí até já seguindo o nosso finzinho, já estamos há quase 1 hora aqui batendo papo, super legal. Boa. Você disse lá no comecinho, e isso me marcou, né? Você falou assim, talvez se eu soubesse o trabalho que fosse dar, eu talvez não tivesse começado, né? E empreendedor é isso, né? Mas o problema é depois que você é mordido pelo bichinho. Pelo bichinho do empreendedorismo, talvez você não queira fazer outra coisa. Me conta como é que é isso na sua vida. E depois eu quero saber o seu principal aprendizado, o seu principal erro e o seu legado na empresa. Nossa, difícil. Mas é isso, assim, quando a gente começa, eu tenho uma frase muito boa, eu não tô lembrando, que é... Bom, quando a gente começa, a gente não sabe exatamente o que nos espera. E essa ingenuidade faz com que a gente não pense em cenários que possam ser muito desafiadores e que talvez nos amedrontem. De certa forma, essa ingenuidade é boa, porque se você já sabe todos os cenários antes de começar, você entra com muitos poréns que te impedem de testar. E antes de empreender, eu tinha um medo do erro e da falha que me impediu de fazer muita coisa. E aí eu passo para o meu principal aprendizado empreendendo. Eu me acostumei a errar muito mais do que acertar. Porque empreender é isso. É construir soluções em cima de desafios que vão se impondo de forma... É uma cascata, né? São desafios intermináveis. A gente brinca na empresa, que é o problema do problema, do problema, do problema. Você já tá na 5ª geração do problema e você ainda tá tentando resolvê-lo. Então, assim, acho que o meu principal aprendizado é me acostumar com o erro. Isso, assim, se você quer empreender, acostume-se com a falha. E a falha é o processo. Simplesmente você vive a falha para poder dar o próximo passo. E eu acho que o bichinho do empreendedorismo, ele me mordeu nesse sentido, assim, porque eu já não tenho mais tanto medo de errar. Eu tenho medo de repetir reiteradamente os meus erros. Isso eu tenho medo. Mas eu não tenho medo da falha, do julgamento por não acertar de primeira. E eu entendi isso, assim, a certeza que eu tenho vou errar. Agora, eu também tenho uma confiança muito grande de que eu sou capaz de me reinventar, de voltar atrás, de se for necessário, reconstruir e recomeçar. E aí isso te dá muita força. Então, talvez se eu soubesse dos problemas naquela época, não tivesse essa maturidade, eu não começaria. Mas se eu tivesse, talvez eu tivesse começado do mesmo jeito. Boa. E aí, você falou do seu maior aprendizado, mas qual foi o seu maior erro nessa jornada? E o legado que você acha que tá deixando pra Camis? Nossa, muitos erros, assim. Deixa eu pensar. O meu maior erro. Eu acho que talvez um dos principais, assim, não o principal, mas subestimar o nível não de informação, mas subestimar o conhecimento necessário para abastecer o meu estoque e ter o produto na quantidade correta na hora certa. Eu não imaginava que fosse tão desafiador e complexo. Em alguns momentos eu me afastei desse processo. E hoje eu entendo que moda é uma delícia, a parte de criação, de marketing, é maravilhoso, mas o coração da empresa é o planejamento e a estratégia financeira. Tem que dar dinheiro no fim do dia. Não só tem que dar dinheiro, vender é a parte mais fácil. Eu achava que era a parte mais difícil. E o meu erro, acho que talvez foi esse. Assim, a parte mais fácil é continuar vendendo, sem ter problemas, mantendo as suas margens e no final do dia criando um resultado rentável pro negócio. O desafio tá aí. Tá. Então, tá no estoque, tá no abastecimento e tá no investimento correto em marketing. Então, assim... acho que esse foi o meu principal erro antes de ter que encarar todos os problemas e os desafios decorrentes disso de frente. Você já leu O Lado Difícil das Situações Difíceis? Você leu? Sim. Talvez aí fica a dica cultural. É o melhor livro de empreendedorismo. Te conta a verdade. Ben Horowitz, O Lado Difícil das Situações Difíceis. Pedir pra turma aqui colocar depois lá nas legendas.
porque é difícil, mas é bom. Cara, eu nunca me senti tão representado em todas as situações. Sim. O dia que você tem dor de barriga, é só você conta com você mesmo, você não sabe como é que você faz a empresa chegar em outros patamares, como é que você reconhece quem tá indo bem, como é que você entende que gente que começou com você lá atrás, talvez não seja quem você precisa vai levar pro próximo passo. É super legal. São verdades difíceis de aceitar, né? Porque a gente tem algumas ilusões, né? Quando a gente começa, e às vezes até ilusões um pouco infantis, isso assim, aí. Né? E, enfim. E aí, pra fechar, que dica você dá pra quem tá começando? Nossa! Meu Deus, quem tá começando? Cara, acho que, primeiro, perca o medo da falha, sabe? Já escancara, sabe? Arranca o band-aid rápido. Vai se expondo a situações em que você tenha que enfrentar o erro de frente, assim. Não, mas eu tô muito na dúvida se eu faço isso ou aquilo, eu preciso de informações. Cara, testa, entende? Absorva o mindset do teste. Passe pelas coisas que você tem que passar e acostume-se com a sensação de falha constante. Claro, né? Não tô falando aí de coisas irreversíveis. Decisões irreversíveis precisam de um nível de cuidado muito maior. Mas pensa assim, é reversível a curto prazo? Vai causar ruína pro meu negócio? Não? Então testa. Se você tiver a possibilidade, testa. Não fica com medo de parecer bobo, de acharem que você tá indo longe demais, o que você tá fazendo, que aquela pessoa... Testa. Tudo bem. Você vai precisar. Se você não fizer, vai te cobrar. Você vai ter que fazer legal. Uma hora. Muito bem. Bom, gente, muito obrigado, Lu. Muito obrigado. Obrigada, o papo foi muito legal, mas muito mesmo. Pessoal, muito obrigado. Ficamos aqui com mais um Wakecast. De novo, curta, compartilhe. Assine aí as notificações do seu tocador de podcast preferido. Muito obrigado e até a próxima.